Olá, seja muito bem-vindo ao podcast S20. E esse podcast tem o objetivo de levar você a ter sucesso na área de sobrancelhas. E hoje nós falaremos sobre um assunto de extrema importância. Aqui quem vos fala é Rodrigo Luiz. Aqui Leila Bittencourt. E hoje nós temos um assunto interessante que se chama biossegurança, algo extremamente importante. Leila, para nós iniciarmos, você pode nos passar o conceito da biossegurança? Então, Rodrigo, a biossegurança é um conjunto de normas e padrões nos passado pela Vigilância Sanitária e pela Anvisa, que rege o cuidado do profissional e do cliente para evitar contaminação. Então, em todas as áreas onde há contato com secreção corporal, fluido corporal, sangue, contato diretamente com o cliente ali, é muito importante que seja levado em conta essas normas, esses padrões de prevenção, de precaução padrão, como se fala no caso, para que a gente esteja, se prevenindo, que a gente esteja cuidando de nós como profissionais e também do nosso cliente. Legal, você falou aí sobre vocês profissionais e o cliente. Há uma diferença na biossegurança do profissional e para o cliente? O profissional ele deve utilizar todos os EPIs necessários para que ele esteja protegido, todo o aparato ali, máscara, luva, jaleco, avental, de preferência calçados fechados para evitar um acidente, que algum material caia no pé também, tem tudo isso. De preferência também os cabelos presos ou uma touquinha para poder evitar o contato no rosto da pessoa. E o cliente em si ali é o cuidado com o material que nós iremos utilizar nele. Então, todo material que for utilizado no cliente, ele deve ser esterilizado ou descartável, porque o contato, coletivo de materiais é um grande vilão para a transmissão de doenças e doenças, entre elas, doenças graves. E a gente percebe assim que, mesmo sendo detalhes que a gente tem que cuidar, a importância de cada detalhe é fundamental, Então você tem a segurança do profissional, a segurança do cliente, mas num conceito geral, assim, como que é feito o todo dessa segurança? A questão de materiais, a questão de normas, essas normas, elas são algo que você segue, são colocadas pela Vigilância Sanitária? Como que funciona isso? As normas da biossegurança, elas visam, além de tudo, como foi falado, a proteção do profissional, a proteção do cliente, a proteção do meio ambiente, porque nós temos uma produção de lixo, então tem que ter todo um cuidado ali no ambiente de trabalho. Inclusive, a vigilância ela exige algumas recomendações na sala onde será realizado o atendimento, para determinadas categorias, para as áreas, por exemplo, médicos, dentistas, clínicas estéticas, salões de beleza. Então, nós precisamos saber, dentro de cada área, qual é a exigência da vigilância sanitária para nos adequarmos. Dentro dessas normas, existe a coleta de material infecto-contagioso. Por exemplo, é necessário, é indispensável que a gente tenha o descarte correto de materiais pérfuro-cortantes, como agulhas, coisas que são utilizadas de forma na pele do cliente. Enfim, nós temos que dar esse destino, porque é muita responsabilidade o descarte desse material, porque nós podemos, se não descartarmos da forma correta, fazer com que a pessoa que veio coletar esse material no lixo comum venha ter um acidente e se contaminar. Então, é uma estrutura toda, desde a esterilização de materiais utilizados em autoclave, a limpeza de bancadas, a troca de materiais, que serão reutilizados, no caso, por exemplo, materiais de apoio, que você tem o toque, o contato durante o atendimento, você deve trabalhar toda a troca da oclusão, por exemplo, há uma lâmpada que eu fico tocando durante o atendimento, eu preciso trocar a oclusão dessa lâmpada, fazer todo esse cuidado, porque o contato ali, ele pode estar transmitindo doenças, bactérias e coisas assim. Outra coisa bem importante que eu tenho que comentar aqui, durante o atendimento, você está atendendo o cliente, você está com a luva na mão, você tem que evitar de ficar pegando em objetos, atender o telefone celular, sair da sala, abrir uma porta com a luva, porque você está levando e trazendo para o cliente, Você pode estar trazendo problemas para ele por conta desse contato. Então, evitar muito ter esse contato com outras coisas. Precisa sair da sala se for algo que seja realmente importante, você tem que tirar as luvas, você tem que ter todo esse cuidado, depois colocar luvas novas e continuar o atendimento. Quando você fala em ocluir, o que significa ocluir? Ocluir.
Então, imagina assim, a gente tem lá por exemplo, aqui na nossa área que a gente utiliza os borrifadores, o material que nós utilizamos durante o procedimento, né? Que não é uma pinça, não é uma tesoura, não é um aparelho, mas são materiais que eu preciso deles durante o procedimento. Não são materiais que eu vou jogar fora todo o atendimento, eles não são descartados. Então, um borrifador, o que eu tenho que fazer com ele? Eu preciso pegar um filme plástico, ocluir todo esse borrifador em roda e a cada cliente eu preciso fazer a troca dessa oclusão, desse plástico, no caso, que estava protegendo o meu objeto, para que no próximo cliente eu não venha tocar naquele objeto que está sujo e passar para a pele do meu cliente. Ou seja, essa oclusão ela ocorre nos produtos que ou não materiais. são nos materiais que não são descartáveis e também os que não vão para autoclave. Isso mesmo. Então é a forma de você prevenir esse contato. Lâmpadas, né? Tipo a minha lâmpada que eu preciso aproximar mais próxima do rosto da pessoa, eu preciso estar com ela ocluída, onde eu toco, né? Durante o atendimento. Tudo que eu toco durante o atendimento, como as minhas luvas, eu preciso depois, né? De certa forma, fazer a limpeza daquilo. Então, é muito importante fazer esse cuidado. Normalmente, a gente vê essa preocupação na área da estética, né? Então, você pensa em agulhas, pensa em alguma coisa que tenha perfurado a pele, enfim, nessa área. Mas quando fala em design de sobrancelha, também é importante essa área? É muito importante. As pessoas hoje, as pessoas mais leigas, que não sabem, né, exatamente da importância que é a biossegurança, imagina que isso é algo necessário lá para clínicas médicas, hospitais, dentistas, né? Na área estética, é também o tanto quanto indispensável como se fosse um procedimento médico. Porque o contato, por menor que ele seja, ele é capaz de transmitir uma doença. Então, no design de sobrancelhas, é indispensável também, porque às vezes a gente está ali fazendo, né, tendo contato com a pele do cliente, eu preciso estar com luvas para me atender o meu cliente, uma forma de proteger o cliente, eu preciso também estar usando máscara, eu preciso utilizar pinças esterilizadas, que a minha bancada esteja devidamente limpa, organizada, porque cada cliente que vem ali, você tirou um pelo, às vezes o pelo pode sair um pouquinho de sangue no poro na hora que você extrai, então esse é o ponto, entendeu? Quando você faz mas nem sempre sai sangue, nem sempre acontece, né, de sair. Mas a gente parte do princípio que a gente não vai saber se saiu ou não, entre tantos pelos que foram tirados. Então, a gente tem no caso, esse cuidado para que toda a pinça seja esterilizada. Independente de sabermos, né, se foi ou não. É porque toda a secreção que pode estar no local, ele pode ser um contaminador? Sim, até um espirro, né? É normal espirrar na hora de tirar a sobrancelha, alguma secreção, né? Que acaba saindo do nariz ali e tal. Ela pode estar transmitindo algum vírus, uma bactéria. E no caso, assim, de não aplicar a biossegurança, às vezes a pessoa, ou ela não foi instruída, ela trabalha nessa área e nunca estudou sobre isso, talvez o curso que ela fez não mostrou ou demonstrou essa importância. Quais são os perigos de você não cuidar da biossegurança? Então, eu vejo hoje muitas pessoas que não têm esse cuidado e elas podem estar acarretando vários problemas na sua vida pessoal e também nos seus clientes, né? Porque hoje as doenças são inúmeras que podem ser contraídas através do uso coletivo de material, através de não usar um material descartável ou devidamente esterilizado, desde um simples resfriado, uma micose, né? No caso, quando a gente fala de unha, até uma lixa de unha você pode estar passando uma doença para o cliente. Então, tem que ter esse devido cuidado. E as doenças vão, como eu falei, desde um resfriado, uma micose, uma hepatite A, B ou C, um HIV, né? Ou até mesmo outras doenças extremamente graves que podem causar sérios danos à nossa saúde. Para você ter uma ideia, Rodrigo, a hepatite C, nós temos mais de 200 milhões de casos no mundo, né? E muitas pessoas não sabem que tem esse problema. Então, ela chega até ser maior do que o HIV em si, a questão da contaminação por hepatite C. E a hepatite C, ela pode causar sérios danos, né, ao fígado, cirrose, câncer. Então, é muito fácil de você contrair uma hepatite C. É muito fácil. Basta você estar submetendo um procedimento a um local que não esterilize o material, ou o próprio profissional, que fica pegando no material sem ter esse cuidado, né, que não tem a devida esterilização. É muito fácil de você estar contaminando. De quem é a responsabilidade dessa fiscalização? Um exemplo. O local, ele segue as normas ou não? Quem faz essa fiscalização? Quem é responsável por cuidar disso?
as escolas, os lugares onde ministram cursos, eles tratam desse assunto com toda a seriedade que deve ser ou não? Olha, a responsabilidade por fiscalizar, né, os órgãos que prestam serviços assim, é a vigilância sanitária de cada cidade. A gente falando aqui a nível de Paraná, nós temos aqui a vigilância sanitária que faz esse trabalho. Eu não sei nos outros estados como que funciona, se existem alguns outros órgãos regulamentadores, mas aqui no Paraná é a vigilância. Mas em primeiro lugar, né, eu falo que vamos falar de nós. Como princípio que nós temos, independente de nós estarmos sendo fiscalizados ou não, nós temos uma ética que nós buscamos seguir, mesmo que nós não estejamos sendo vistos a todo momento. Então, a gente segue porque a gente tem princípios, a gente acredita que realmente isso é importante e a gente faz. Mas é indispensável que seja seguido dessa forma. Porque a vigilância não dá conta, às vezes, de fiscalizar todos os locais, né? Então, mais seria a consciência do profissional mesmo e a própria, o interesse do cliente de saber se o local que ele frequenta segue as normas de biossegurança. Isso que é legal, um trabalho que nós estamos fazendo como o podcast de hoje. Sim. Porque é um podcast que levanta uma questão muito importante. Quando eu falo isso sobre quem fiscaliza ou se os cursos estão ensinando a importância disso, porque pode ocorrer que o profissional não tenha a noção do perigo que ele está exposto e do perigo que ele está expondo os seus clientes. Então, a partir do momento que você sabe e entende da importância da biossegurança, aí é algo que você fala assim, não, isso eu preciso aplicar. Sim. Mas pode ter, né, pode ocorrer, talvez até alguém que esteja ouvindo esse podcast está... e trabalha na área, talvez ele não saiba de todo esse procedimento, todo esse processo, do que é ideal. Então, por isso que é interessante um trabalho desse, da gente estar divulgando a importância disso, né? Exatamente. Como você comentou do curso, né? Os cursos ensinam ou não ensinam? Falando de mim, os cursos que eu já fiz, eu tive cursos que foram mais incisivos quanto a esse assunto, que falaram, né, realmente da importância e tal, como tive cursos que passaram algo assim muito pincelado por cima, algo que não deu tanta importância. Então, vai depender muito da experiência que aquela pessoa teve, de como ela foi orientada, né, realmente se ela vai seguir da forma correta ou não. Embora para abrir um estabelecimento, para você ter a tua empresa aberta, CNPJ, tudo, tua sala funcionando, seja exigido pela vigilância, mas nem sempre a pessoa acaba, às vezes, né, tendo essa legalização do negócio. Então, muitas pessoas atendem sem estar legalizadas. E aí, a gente não tem como saber se realmente ela está seguindo essas normas. A matéria principal aqui dos meus cursos aqui no Instituto, quando eu vou ministrar, a primeira matéria que eu trabalho é a biossegurança. Não é para assustar o aluno, não é para fazer com que ele tenha medo, né, de trabalhar na área, mas é porque é algo realmente muito importante. Nós precisamos dar muita atenção, porque são coisas assim sérias, né, que podem colocar tudo em risco. Porque é um detalhe pequeno. Sim. Um pequeno descuido, um acidente pode gerar um problema para o resto da vida, né? Exatamente. Teve um caso uma vez, até eu vou achar, eu compartilhei nas minhas redes sociais, mas agora eu estive procurando, não encontrei, de uma pessoa que ela trabalhava na área, né, de micropigmentação, e ela foi atender a cliente. O cliente marcou de última hora e tal, ela fez a ficha de anamnese, a pessoa era soro positivo, ela não sabia, e ela teve um acidente de trabalho. E ela acabou se contaminando, adquirindo problema, e ela, por ser final de semana, ela acabou não indo fazer o teste e tal, e ela foi depois e ela tinha se contaminado. Então, você nunca sabe quando que vai acontecer, você não está planejando, hoje eu vou furar o meu dedo. Não, você não já fala que é um acidente, né? Então, o acidente não é algo que você planejou, é uma coisa que aconteceu, fugiu ali do controle, aconteceu. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala de usar todos os EPIs, a gente usa materiais descartáveis, esterilizados, mas ninguém está livre de fazer um corte, né? De acontecer durante o procedimento de você bater sem querer, furar o teu dedo. Então, é indispensável que tenha esse cuidado, mas se vier a acontecer, o que você vai fazer? No caso, quero até explicar aqui, porque é uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Se acontecer um acidente de trabalho, o que fazer, né? Então, durante o procedimento, o que você vai fazer? Você vai comunicar o seu cliente, aconteceu, você vai parar, você vai trocar a agulha para finalizar o trabalho, né? Você está atendendo ele e você se furou. Você não vai continuar com a mesma agulha atendendo ele, porque, né? Para a gente já evitar uma contaminação cruzada. Então, você vai parar, vai trocar a agulha, vai terminar o teu trabalho e você vai, em seguida, com ele,
até o local que faz os testes rápidos. Aqui em Guarapuava nós temos o SAI, né, que até eu tenho aqui um encartezinho deles. Hoje mesmo eu fui lá fazer o meu teste rápido que eu faço anualmente, né, de HIV, sífilis, hepatite A, e B e C. E aí a gente já está, né, de certa forma, com o cliente a gente se dirige ao local e eles fazem o teste rápido, que sai o resultado em meia hora, é coisa rápida mesmo. Então, nessa meia hora, você já sabe se o cliente tinha algum problema ou não, se você, até mesmo você, né, se tem algum problema, é uma segurança para o cliente. Se acontecer de dar um resultado positivo, nas primeiras 72 horas, é possível entrar com uso de medicamento para que você não venha a desenvolver o problema. Então, você vai tomar por um período ali um medicamento, né, que seja para HIV, seja para hepatite, e você vai estar tomando e você não vai ter que, né, de repente, contrair essa doença. Você fez a precaução ali, por mais que tenha acontecido o acidente, você tomou uma atitude para tentar amenizar aquilo. E se você não se dirige com a pessoa lá, acontece que às vezes você não sabe, não tem como você saber, né, se a pessoa era um potencial, né, de contaminação ou não, você vai ter que tomar, né, um medicamento independente de dar positivo ou não, porque o resultado ele pode dar diferença em 30 dias. Então, você foi lá, fez o teste hoje, né? Deu negativo para mim, mas daqui 30 dias ele pode manifestar positivo. Então, para mim evitar, né, na dúvida, eu vou ter que tomar o medicamento. Quando ocorre um acidente, você faz esse tratamento, né? E isso não é para assustar as pessoas, né, Rodrigo? Isso é uma coisa que a gente tem que falar abertamente, porque as pessoas hoje, muitas pessoas não dão importância devido à biossegurança. E é aí que acontece, né? Eu falo que é no detalhe que a pessoa peca às vezes, porque, não, vai assim mesmo, e é bem naquilo, né, que você acaba, às vezes, no descuido que você deu, que acaba acontecendo o problema. E é como você falou, é uma proteção, mas aquilo é um acidente, então não é algo planejado. Não, pode ocorrer, e o legal é o seguinte, talvez, até você comentou numa das conversas nossas, que às vezes pode deixar o cliente constrangido dele te acompanhar. Mas tudo que é exposto com antecedência, ou seja, na hora que você vai atender o teu cliente, que você, né, principalmente na micropigmentação, que há um risco assim maior do contágio ao profissional, deixar claro isso, não é, na entrevista. Sim. Então, é que assim, Rodrigo, existe já um protocolo. Nós seguimos um protocolo de atendimento de cada procedimento. Então, como que é realizado o procedimento de micropigmentação? Ele tem um protocolo que ele rege tudo que a gente faz, desde o atendimento, a ficha de anamnese e tudo. E nesse protocolo, lá, ele está bem especificado que, no caso de um acidente, né, de trabalho, é indispensável que seja feito essa conduta, que tenhamos essa conduta. Então, não é que a gente desconfie, o cliente tem alguma doença e tal, mas é uma prevenção, porque às vezes eu posso ter e não saber e também está passando para ele. Né? Então, uma proteção para ele também, principalmente. Legal. E falando aqui do Instituto da Sobrancelha, né? Dentro do Instituto da Sobrancelha, como é tratado esse assunto? Quais são as seguranças que o cliente tem aqui dentro? Olha, é uma coisa que, como eu falei antes, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso cliente. Mesmo que a gente não esteja, né, a todo momento, a fiscalização, a gente segue tudo que eles orientam, mas eles não estão aqui a todo tempo. A gente segue porque a gente sabe que, né, os princípios que nós temos, somos cristãos, a gente tem princípios de fazermos as coisas corretas. Então, independente de estarmos sendo avaliados ou não, a gente está fazendo. E a gente faz nos mínimos detalhes. Então, desde uma pinça no design de sobrancelhas, uma tesourinha, ela é esterilizada. O paquímetro que é utilizado na medida, o material, ele é devidamente lavado, higienizado, ocluído, né? Então, a gente segue isso à risca, mesmo no design, né? O design não seria algo tão arriscado, né? Algo seria um pouquinho mais, digamos, arriscado seria a micropigmentação, mas a gente segue desde a parte mais simples mesmo. E como que é feita essa esterilização? Nós temos a gente faz toda a lavagem do material, né, com um produto específico, e depois os materiais que são autoclavados, eles são colocados numa embalagem, vão para o autoclave todos os dias. Tanto que a gente compra muita pinça aqui, né, porque acaba com o tempo de tanto esterilizar, a gente acaba tendo que trocar. Mas a gente faz isso todos os dias, com todo o material utilizado. Que legal. E é isso que é importante, né? Tem todo o material esterilizado, mas existem os protocolos de atendimento, como você citou. Sim. Né? Esse protocolo é desenvolvido, criado por uma pessoa especialista nessa área,
e apresentado à vigilância sanitária. Precisa ser aprovado. Como que funciona a parte do protocolo de atendimento? Então, a gente tem esse protocolo, a gente foi orientado pela vigilância, né? A gente tem um protocolo desde procedimentos mais básicos, que são, né, o procedimento que é corriqueiro, que você faz todos os dias ali, até um procedimento um pouco mais avançado. Então, o protocolo ele deve constar tudo o que é feito, relatar como que procede naquele determinado serviço que você presta. O design de sobrancelhas, como que ele é feito, como que ele, né, como que acontece, qual que é o material que é utilizado, na micropigmentação também. Então, o protocolo ele vai especificar, são as especificações técnicas de cada procedimento. A gente tem os protocolos para cada procedimento aqui. Legal. Quando você falou em lixo lá atrás, me veio a lembrança seguinte. É só a agulha que eu vou descartar, que eu não posso descartar, tem que ter a caixinha própria, ou aquele material que foi feita a limpeza da pele da cliente, aquele que teve contato com sangue, ou também só aquele que foi feito a limpeza? Qual o tipo de material e se precisa uma empresa especializada ou pode ser jogado no lixo normal? Como que funciona essa parte dessa coleta dentro das normas? Então, a coleta, ela não é somente para agulhas. As agulhas, elas são descartadas em caixas de pérfuro cortantes, né? Tem a Descarpar, que você compra essas caixas nas lojas especializadas em produtos que vende para médicos, dentistas, né? Estéticas. Então, essas caixinhas você encontra lá. Eu não quero comprar uma caixa. Você pode pegar um frasquinho descartável mesmo e você identificar ali que é, né, tipo um PET, por exemplo. Você vai identificar que ali é pérfuro cortante. E você vai colocando ali. Os materiais que tiveram contato com sangue ou secreção corporal, todos eles devem ser descartados no lixo biológico. Então, a diferença é o lixo biológico que teve contato com sangue, secreção corporal, e o pérfuro cortante que vai para a caixinha, né? Ou para o recipiente ali que você vai destinar a sua agulha, o seu material pérfuro cortante. Esse material, ele deve ser destinado, no caso aqui nós temos coleta, né? Que a gente produz um volume grande de lixo biológico. Então, a gente tem a coleta, a mesma coleta hospitalar. Mas se você, né, a pessoa ali atende, produz um volume pequeno de lixo, ela pode estar dando destino. Tipo, eu tenho alunas, inclusive pessoas que trabalham na área, que não produzem muito, que leva numa farmácia, numa unidade de saúde, e eles vão estar descartando. A gente não pode jogar isso no lixo comum, que é lá fora onde passa a coleta, né, da coleta diária ali do lixo comum, não pode colocar lá. Inclusive o saco, né, de descarte desse lixo, ele é uma embalagem diferente, uma embalagem branca, toda descrita, que ele é contaminado e tal. Ele é personalizado esse saquinho, né? Como a gente vai estar falando aqui também com profissionais que estão querendo iniciar nessa área, né, da sobrancelha, do designer, esse é o objetivo do podcast, é auxiliar as pessoas que desejam viver de sobrancelha, faturar e ganhar dinheiro com isso. Então, existem pessoas aqui que estão querendo iniciar na área, outras pessoas que estão já trabalhando com sobrancelha. E uma pessoa que está iniciando, ela tem o sonho, o projeto de iniciar, mas ela quer começar em casa, quer separar um lugar para poder começar a atender seus clientes com design de sobrancelha. O que você indicaria de essencial para isso? Porque ela vai abrir o MEI, e aí a gente vai ter também um trabalho com o projeto de gestão de pequenas empresas nessa área. Então, ela vai abrir o MEI, vai certificar esse MEI junto à vigilância sanitária. Mas no seu espaço, né? Lá ela separou uma sala da casa dela. O que ela poderia fazer ali para ter todo esse ambiente sendo preservado na área da biossegurança? Que dicas você poderia dar para ela? Então, falaria para a pessoa fazer o mesmo que a gente fez quando começou aqui. O que eu fiz? Como eu falei, a gente está em Guarapuava, estamos no Paraná. De repente, a pessoa não está no nosso estado e o que eu fale venha a faltar alguma coisa. Então, o que eu faria? Eu sugiro que a pessoa vá na vigilância sanitária da sua cidade, comente o que ela vai fazer e tal, e peça uma orientação, peça para alguém da vigilância ir até o local onde ela pretende atender e faça uma requisição, tipo, você precisa ter isso, quais são os itens, precisa ter autoclave, precisa ter piso branco, precisa ter, né, as paredes precisam ser laváveis, tudo que a vigilância exigir dela seria importante, né, que ela colocasse em prática, porque posso falar que você tem que ter autoclave, você tem que ter maca, tudo isso é indispensável, mas às vezes existe uma exigência a mais do que, né, hoje nós estamos tendo aqui, então seria interessante que ela fizesse isso.
E talvez a pessoa que está iniciando, ela fala, mas uma autoclave é muito cara. Mas ela tem a opção de fazer parcerias com empresas que têm, né? Sim, hoje tem esterilização. Aqui, por exemplo, tem pessoas que prestam serviço na área de massoterapia. A pessoa hoje ela pode terceirizar a esterilização, ela paga um valor lá, X, para a empresa que faz a esterilização, e a empresa entrega embaladinha, lavada, né, esterilizada as toalhas para que ela possa estar reutilizando. Legal, até porque assim, eu imagino a pessoa começando a trabalhar em casa e começando a atender os seus clientes. Tem a família que mora na mesma casa, né? Tem as crianças que podem ter acesso, então tem que ter todo esse cuidado, né? Um local, apesar de que a pessoa olha, não, é um lugar onde eu trabalho, meus filhos estão juntos, mas tem que estar prestando atenção, porque um acidente a todo momento, a gente corre o risco de sofrer, né? Então, às vezes deixa a porta aberta, a criança vem brincar, pega uma agulha, uma pinça, né? No caso do designer, porque existe 3 tipos de pinça, e uma delas, se eu não me engano, ela é bem fininha, né? A questão que você falou da agulha, pode acontecer também, né? A pessoa às vezes está com a caixinha ali do descarte num local de fácil acesso. A criança vem, o que é isso? Porque eles são curiosos, né? Então, vai até, não digo nem só a pessoa que não trabalha em casa, não tenho filho no meu local de trabalho. Mas, às vezes, vem ali uma cliente e traz o filho. Então, pode acontecer da criança sem, né, querer mexer e acontecer um acidente. Então, até mesmo a colocação, aonde que você guarda, isso também é importante, né? E, como você falou, não é uma coisa que você sabe, é um acidente. Pode acontecer a qualquer momento. Você não está esperando aquilo, mas ele pode acontecer. Numa visão geral, é importante todos estarem prestando atenção nisso, né? Não é apenas as normas da vigilância e as normas de biossegurança, ela não é apenas para grandes empresas. Normalmente a pessoa tem essa visão, não, é para aquela estética que já trabalha há tanto tempo, tem tantos funcionários, ou é para aquela área de saúde, médicos, como você comentou, ou é, por exemplo, o Instituto da Sobrancelha já tem vários profissionais, atende vários clientes, então para eles tem que seguir. O legal é todo mundo entender que se você começar certo, os seus riscos vão ser muito minimizados, né? Exatamente. Uma coisa muito importante, como a gente já falou, não é o volume, um grande espaço, uma grande clínica, um negócio, né, todo, porque eles têm condição, eu não tenho. Eu acho que a pessoa, por mais que ela pode começar a trabalhar sozinha, seja com design, seja como manicure, ela tem que começar da forma certa, porque muitas pessoas podem ver esse vídeo, achar que a gente está exagerando, mas se for conversar, né, com o pessoal da área de saúde, isso é muito sério, gente. É muito fácil de você transmitir uma doença através de um palito, por exemplo, que é utilizado, né, para fazer a unha ali e tal, numa pinça, numa tesoura, no uso coletivo de materiais, então é muito fácil. Por isso que é importante, quando começou, faz da forma certa. Porque você vai estar atendendo, você não sabe quem serão os seus clientes, as pessoas que virão, né? A gente precisa, como própria as normas de biossegurança, elas nos colocam de uma forma que qualquer pessoa, né, ela pode ser um agente portador de alguma doença. Então, a gente não tem lá uma plaquinha no rosto da pessoa dizendo, essa pessoa tem hepatite, essa pessoa tem isso, tem aquilo. A gente não sabe. Então, é uma precaução padrão. E essa precaução padrão, a gente tem que partir do princípio que qualquer pessoa pode ser um agente contaminador. Isso que é legal, é ter essa visão, né? Sim. Essa visão da biossegurança como algo que a qualquer momento você tem que estar cuidando. Não importa se você começou na sua profissão agora ou se você já está avançado, é importantíssimo. Legal. E você quer fazer alguma consideração assim sobre todo esse assunto da biossegurança? Quer dar algum conselho para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, eu quero poder, né, de certa forma, deixar a minha experiência. Aconteceu já comigo algum acidente de trabalho, já aconteceu e não foi fácil. Eu falo até que tive livramento de Deus, porque por mais que a gente cuide, que a gente use, pode acontecer. Então, você tem que estar sempre atento, cuidado redobrado, porque é uma coisa que você não sabe o momento, a hora, né? Então, faça tudo o que você tem que fazer. E se acontecer, né, um acidente de trabalho, se dirija, né, imediatamente ou o mais rápido possível até o local para fazer o teste, porque se você deixar isso passar, você pode acarretar, de certa forma, um problema a longo prazo na sua vida e ele ser irreversível em muitos casos. Ok. Então, assim, a gente quer deixar aqui aberto a mensagens de dúvidas. Provavelmente você que está ouvindo esse material possa ter algum tipo de dúvida, algum questionamento sobre esse assunto, ou querer saber mais.
Então é legal, você pode deixar aí na descrição do vídeo, depende da onde você estará assistindo, mas nós queremos estar à disposição para lhe ajudar e te orientar para que você possa ter essa segurança na sua vida profissional e para a sua vida pessoal e para a segurança dos seus clientes também. Então esse foi o nosso podcast de hoje, dia 13 de janeiro de 2020. Que bacana, né? Então mais um podcast onde a gente pode contribuir principalmente para o conhecimento. Talvez as pessoas não tenham toda essa noção da importância da biossegurança, então foi bem bacana, foi um assunto bem relevante. E a gente quer continuar assim, ajudando as pessoas nesse caminho. Então o podcast S20, só relembrando, é um podcast onde vai trazer assuntos importantes para a área da sobrancelha. E a gente quer conduzir, ajudar você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, a desenvolver nessa área e poder lucrar com isso. Sim. Poder ter o desenvolvimento profissional nessa área. Então quero mandar um grande abraço, dizer que Deus abençoe e contamos com você na próxima edição do nosso podcast. Um grande abraço. Um grande abraço, até a próxima.